pessoal, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal da Oficina 3D, então eu vou fazer uma breve introdução. Ao longo dos próximos vídeos, a gente vai tratar de todo assunto relacionado à impressão 3D. Essa é uma área que eu comecei como um hobby mesmo e eu venho estudando bastante para me profissionalizar. Eu gosto muito disso, eu tento sempre aprender mais e ajudar também a galera mais iniciante. E foi por isso que eu pensei em ter esse canal no YouTube, para a gente poder compartilhar dicas de impressão, de acabamento e de pintura, análises de produtos, enfim, contribuir para a comunidade. E a gente vai estrear o canal com o nosso primeiro projeto, que vai ser a impressão e pintura do Logan. O arquivo de impressão dele é gratuito e eu vou disponibilizar o link na descrição. Então chega de falação e bora pro vídeo. Com uma lixa 120 ou menor, eu vou lixar os excessos de plástico que ficaram nas peças antes de colar as partes. Esses excessos acontecem por causa do uso de raft e suportes, e lixando eles vai melhorar o encaixe e a aderência da cola. Nessa parte eu recomendo que você use máscara de pó para não ter nenhum problema respiratório. Depois de lixar, eu vou limpar as peças e então colar elas. Para colar eu vou utilizar um adesivo plástico que leva um tempinho para secar, mas você também pode utilizar cola instantânea. A vantagem dessa cola que eu estou utilizando é que eu tenho tempo para ajeitar a peça antes da cola secar por completo, porque senão eu corro o risco das peças ficarem desalinhadas. E é recomendado também que você utilize luvas para não colar os seus dedos. Toma bastante cuidado para não colocar a cola em excesso. Nós vamos colocar nas duas partes que vão colar. E você usa os próprios detalhes da peça para te orientar. Dependendo da cola que você utilizar, é bom deixar um tempinho secando para depois a gente colar as garras. O próximo passo é a gente disfarçar um pouco essas fendas que ficaram aqui nas regiões dos encaixes. Para isso a gente vai utilizar a massa epóxi. A gente vai literalmente modelar a massa aqui para dar uma disfarçada e tapar os buracos. O segredo aqui é a gente colocar bem pouco, não exagerar. Você também pode molhar um pouco com água para ficar mais fácil de modelar. Vou aplicar essa massa para pequenas correções aqui nessa região da base para disfarçar um pouco as linhas de impressão. Bom, agora o resultado com a aplicação da massa epóxi e a massa rápida para pequenas correções. A gente vai ter que aguardar aproximadamente 12 horas para a massa epóxi secar por completo e a gente conseguir lixar aqui para desbastar bem. 2000 anos depois. Agora que a Durepox secou bem, ela está bem rígida, a gente vai utilizar uma lixa número 120 para remover qualquer excesso que tenha ficado aqui. Só tem que tomar bastante cuidado para a gente não apagar esses detalhes aqui da peça em si. Agora com uma lixa 120, a gente vai deixar um pouco mais a região das emendas e também essas marcas de início e fim de camada que tem na peça. Essas regiões mais arredondadas aqui, na bota dele também tem. Agora a gente vai passar uma lixa 400 em toda a peça para deixar um acabamento melhor. Mais uma vez, a gente só precisa tomar cuidado para não perder os detalhes da impressão. Se você estiver satisfeito com o acabamento, a gente já pode limpar essa peça e aplicar o primer.
O primer que eu apliquei é em spray e é recomendado que você utilize óculos de proteção e uma máscara com filtro para vapores orgânicos. E esse aqui é o resultado com a aplicação do primer. Nota bem que o primer não só serve para preparar a peça para pintura, mas ele também ajuda a gente a identificar algumas imperfeições aqui, ó, como essas linhas de impressão que eu não consegui enxergar no plástico azul. Então essa aqui é a última etapa da parte de acabamento. Eu vou utilizar uma lixa 1200 para tentar disfarçar essas imperfeições aqui de linha de impressão e tirar excesso de primer em outras regiões. Só toma cuidado que o seu primer tem que estar bem seco antes de você fazer isso, senão você pode estragar a peça. E depois disso eu apliquei uma segunda camada de primer. Então para finalizar a gente vai aplicar uma lixa 2000 aqui nas garras dele. Agora a gente vai começar com a pintura. A primeira parte que nós vamos pintar são as botas. Então, para isso eu vou proteger aqui a barra das calças. Não tem problema se sujar a base, porque a gente vai pintar de marrom escuro mais pra frente mesmo. E para proteger aqui eu estou usando fita crepe, mas você também pode usar massa de modelar, daquelas com base de amido, para não manchar de tinta no lugar onde você não quer. Para a bota eu vou utilizar tinta acrílica marrom escura e eu vou aplicar com aerógrafo. Assim que a bota estiver secada, a gente vai tampar ela e parte da camisa dele aqui para pintar a calça. Então a cor base que a gente vai passar é uma mistura de cinza com um pouco de azul escuro. Vai ficar um cinza um pouco azulado e a gente vai aplicar em toda a calça. Agora, o mesmo tom base que a gente aplicou aqui na calça, a gente vai escurecer ele com um pouco de azul escuro e clarear com um pouco de branco. Então, primeiro eu vou aplicar o azul escuro nessas regiões mais baixas aqui para dar uma sensação de profundidade. Pessoal, o importante aqui é não aplicar muita pressão no aerógrafo. É só para definir essas partes mais fundas da calça. Nesse momento do vídeo eu achei que o tom principal da calça estava muito claro, então eu criei outra variação de cor mais escura e clara. Agora a gente vai pintar a camiseta dele. Para isso eu separei 3 tons de branco. O primeiro é um branco mesmo, que vai servir para a gente fazer os pontos de luz. O segundo é um branco com um pouco de cinza, que vai ser o cor principal da camisa. E esse aqui é um branco com um pouco mais de cinza, que é um pouquinho mais escuro que esse aqui. A gente vai aplicar o mesmo princípio que fizemos aqui na calça. E assim que a camisa estiver seca, eu vou fazer um tom de pele misturando branco com laranja, até chegar nesse tom ideal aqui. Então a gente vai fazer a base aqui de toda a parte da pele dele. Para fazer as partes mais profundas, eu misturei o tom original com um pouco de vermelho e marrom. Agora eu peguei o tom base e misturei com um pouco de amarelo e branco para a gente fazer os efeitos de luz aqui na pele dele. Agora a gente vai fazer o cabelo e a barba dele com um marrom bem escuro, que é quase preto. Para as garras, primeiro a gente vai passar um fundo preto com tinta acrílica brilhante. Assim que a tinta preta secar, a gente vai passar a tinta metálica prata. Aqui no caso eu vou passar 2 mãos para ficar bem brilhante. E antes de ir para os olhos, eu vou fazer a sobrancelha dele. Eu usei um cinza claro para fazer os olhos, mas eu vi que ficou muito artificial, então depois eu corrigi para branco misturado com um pouco de tom de pele, como vocês vão ver mais para frente. E eu vou utilizar um marrom médio para fazer a íris. Como a parte dos olhos é um pouco difícil, se você errar, é só pegar um cotonete molhado com um pouco de água para limpar a região que você pintou sem querer. Depois disso eu corrigi o fundo dos olhos e também consertei algumas imperfeições do restante da pintura. Para fazer os detalhes do contorno da íris e da pupila, eu utilizei uma caneta nanquim com ponta bem fina.
Para a parte do sangue e dos machucados, tem duas opções. A primeira é a gente utilizar tinta acrílica vermelha comum, misturada com um pouco de azul escuro ou preto para imitar o sangue. E a segunda opção é utilizar verniz vitral vermelho. Eu gosto mais dela porque quanto mais camadas você passa, mais consegue imitar um sangue fresco, que ainda não secou. Mas se você for utilizar o verniz vitral, deixe ele por último no processo de pintura. Aplique só depois de ter usado o verniz fosco para selar a pintura em toda a peça. O verniz vitral tem um cheiro bastante forte, então é ideal que você utilize uma máscara. E também toma cuidado com o seu pincel, ele vai grudar muito nele e você vai precisar do solvente. Então se você não tiver o solvente, é melhor você não usar. A gente vai começar com esses machucados aqui no ombro dele. Lembrando que quanto mais camadas de verniz a gente passa, mais vai escurecendo. Então é legal a gente fazer isso para o centro. Se você optar por utilizar a tinta acrílica vermelha mesmo, misturada com um pouco de preto, você pode fazer, por exemplo, nas regiões de corte mais profundo, você passa um risco preto ali bem no fundo do corte mesmo, e ao redor você vai pincelando com o vermelho e clareando ele. Aqui no caso do verniz eu posso fazer esse controle por camadas mesmo. E você pode aplicar à vontade aqui também na roupa. Conforme o seu pincel vai secando, você vai fazendo meio que um dry brush aqui ao redor para ele pegar as marcas da camiseta. E com o pincel um pouco carregado, a gente vai fazer o sangue aqui na garra dele. Essa região aqui é onde teve um defeito de impressão, mas eu vou utilizar ela a meu favor, simulando um machucado aqui. Nas calças eu vou dar pequenas pinceladas e borrar com o dedo mesmo para fazer um sangue mais velho. Agora com uma cor cinza e a ponta do pincel bem seca, a gente vai simular o efeito de cabelo grisalho com um dry brush. Eu vou aplicar no cabelo e na barba. Para a base eu vou utilizar um marrom escuro. E para os tijolos ao redor eu vou pintar de preto. Agora com um tom médio de marrom, a gente vai fazer um dry brush aqui na parte da terra. E a gente vai fazer o mesmo nas beiradas dos tijolos pretos aqui, com uma tinta cinza. E mais uma vez, agora com uma cor verde musgo, a gente vai usar o pincel seco para simular a vegetação. Com um marrom mais claro, eu vou fazer a sola do calçado. E com a tinta preta eu vou fazer os cadarços. Agora com a tinta marrom a gente vai simular um pouco de barro aqui na bota dele. Para dar um pouco mais de detalhe no rosto, eu misturei o tom de pele com um pouco de vermelho e azul para simular inchaços. E para dar um brilho aos olhos eu utilizei verniz brilhante. Curtindo o resultado? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like que vai me ajudar bastante. E se você quiser continuar acompanhando o canal, é só se inscrever. Eu vou pedir um favor para vocês que é o seguinte: se vocês tiverem ideia de algum projeto que eu possa trazer aqui para o canal, sinta-se à vontade para deixar seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.